Em live, transmitida por suas redes sociais, o deputado federal Marcel Van Hatten comentou a ordem de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que proibiu visitas aos presos políticos. Van Hatten disse: mais um absurdo que vimos agora do ministro Alexandre de Moraes. Ele baixou uma determinação de que ninguém pode visitar os presídios da Papuda e da Colmeia sem pedir a bênção dele, a autorização dele. Olha, pessoal, são coisas que nós só estamos vendo nessa ditadura do judiciário em que se transformou o Brasil e contra a qual nós precisamos trabalhar diariamente, denunciando os abusos todos que estão sendo feitos. O deputado relembrou que muitos dos presos não tiveram nenhuma participação nos atos e nem sequer estavam em Brasília no momento das depredações e reforçou o caráter autoritário e ditatorial das medidas impostas pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele disse: agora vem essa decisão ainda mais abusiva e absurda do ditador Alexandre de Moraes, que está rasgando a Constituição, atacando a democracia e o Estado de Direito. É isso que ele tem feito. Agora, mais uma decisão dizendo que parlamentares que têm a prerrogativa de entrar em presídios não podem mais fazê-lo sem pedir a autorização, a bênção de Alexandre de Moraes. Isso é um absurdo. Van Hatten comemorou a notícia boa do dia. Agora, a boa notícia é: a CPMI do 8 de janeiro atingiu hoje as 171 assinaturas. Espero que fique aberta mais um pouco para que mais deputados e senadores possam vir a assinar. A CPI é fundamental para investigar tudo o que aconteceu e doa a quem doer, a quem vandalizou e a quem permitiu vandalizar, e que se corrijam todas as injustiças e que venha a lume tudo. O deputado questionou por que Lula e os membros de seu governo estão tentando esconder as imagens das câmeras de segurança e estão tentando evitar a CPMI e disse: que bom que vai sair essa CPMI. Eu quero estar junto lá, avaliar, investigar tudo, para que esses abusos que aconteceram, aliás, estão acontecendo, nunca mais aconteçam. O deputado lembrou que há outro pedido de CPI em processo de coleta de assinaturas e enfatizou a importância de instaurar a CPI dos abusos de autoridade do STF e do TSE proposta por ele. Van Hatten disse: espero que em breve também a CPI do abuso de autoridade do STF e TSE consiga essas mesmas 171 assinaturas e a gente também transforme ela em uma CPMI, porque as duas são importantes e que as duas aconteçam. O deputado pediu aos cidadãos que pressionem seus parlamentares, pedindo que assinem também a CPI dos abusos de autoridade e explicou: precisamos passar esse Brasil a limpo. Chega de autoritarismo. Chega de interferência como foi feito em todo o processo democrático brasileiro. Hoje a gente tem um ex-presidiário na presidência da República por obra do Supremo Tribunal Federal que foi lá e anulou os processos dele. É de indignar o cidadão brasileiro. E quanto mais tentam colocar na ilegalidade quem pensa diferente da esquerda, vai ser pior. É isso que tem gente como Alexandre de Moraes que não entende. Está tentando, pela força, pelo arbítrio, pelo autoritarismo, pelo abuso, silenciar, oprimir, pressionar quem ousa dizer que há um bandido hoje na presidência da República que deveria estar preso. Marcel Van Hatten explicou a gravidade da situação atual do Brasil, dizendo: aqui não tem a ver com Bolsonaro ou com Lula, tem a ver com a defesa do Estado de Direito, defesa dos princípios basilares da Constituição, daquilo que eu, como cidadão, preciso ter no meu país, senão não estamos em um país livre. Ele acrescentou: hoje não esperamos mais justiça do Poder Judiciário, pelo menos não na alta cúpula. A gente espera injustiça e interferência na política, quando não política propriamente dita. O deputado afirmou: sinceramente, uma vergonha o que a gente está vendo acontecer. Chegamos no limite total da falta de bom senso, do arbítrio e do abuso do Supremo Tribunal Federal, em particular do ministro Alexandre de Moraes.
Há quase 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa e com a extrema esquerda, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e de parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. Esses depoimentos, relatórios e reportagens, produzidos por pessoas interessadas, embasam medidas extremas contra conservadores sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. Os abusos são continuados, como no caso do confisco de renda imposto a jornais, sites e canais conservadores, que vêem sua renda dia após dia ser apreendida. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, toda a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 19 meses, todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Pessoal, boa noite. Quem me acompanha aqui pelo Instagram, também quem está me acompanhando aqui pelo Facebook. É mais um absurdo que nós vimos agora do ministro Alexandre de Moraes. Ele baixou uma determinação de que ninguém pode visitar os presídios da Pampulha e da Colmeia sem pedir a bênção dele, a autorização dele. Olha, pessoal, são coisas que nós só estamos vendo essa ditadura do judiciário em que se transformou o Brasil e contra a qual nós precisamos trabalhar diariamente, denunciando os abusos todos que estão sendo feitos. Eu não quero viver numa ditadura. Eu não quero viver num país em que as prerrogativas dos parlamentares de fiscalizarem, por exemplo, condições em presídios sejam retiradas. Ou seja, agora parlamentar pode fiscalizar presídio se for para olhar as alas em que estão presos assassinos, traficantes, enfim, homicidas, presos de todos os tipos, menos aqueles que foram presos ilegal e inconstitucionalmente após as manifestações e os vandalismos ocorridos no dia 8 de janeiro. E repito o que eu tenho dito sempre: quem cometeu o crime de vandalismo vai ter que pagar. É o que está na lei. Eu defendi isso sempre quando o vandalismo era na esquerda e praticamente nunca houve punição. E defendo mesmo agora com o que aconteceu nessas manifestações que jamais deveriam ter degringolado em vandalismo, em depredação. Agora vocês viram uma carta, aqui eu tô com uma pilha de cartas que eu recebi, tá? Uma pilha de cartas que eu recebi
lá na colmeia, e também algumas que eu recebi na Papuda, de mulheres, portanto, e de homens, relatando as condições do presídio e relatando também o que aconteceu na hora da prisão. Muitos chegaram depois do ocorrido. Muitos chegaram em Brasília depois dos vandalismos da tarde. Chegaram os ônibus 8 da noite, 9 da noite. Passaram a noite no quartel-general e no outro dia foram presos. Aliás, passaram a noite porque não foram permitidos. Não foi permitida a saída dessas pessoas. Teve gente que chegou lá, eu relatei na Gazeta, foram relatos que eu ouvi, né, alguns por terceiros, como o caso de um Uber, que, segundo ouvi lá na Papuda, teria deixado um passageiro e foi olhar o QG naquela noite, acabou não conseguindo sair mais, está preso. Como também outro caso que eu mesmo vi, de um vendedor de bandeiras, que foi para Brasília para vender as bandeiras. Ele mostrou, para quem não leu meu artigo na Gazeta do Povo, recomendo que leia, ele mostrou para mim um maço de dinheiro com 4 mil reais, que ele disse que ele alegou que foi o dinheiro da venda das bandeiras naqueles dias no quartel-general. Ele disse que ele pagou a passagem dele, 580 reais. Ele me falou o valor, me mostrou, tirou do uniforme de presidiário que ele recebeu, assim como todos os outros, uniforme branco, ele tirou do bolso o valor que ele vendeu em bandeiras e está lá preso. Gente, são aberrações. Não importa se quem está assistindo aqui, a maioria eu sei é de direita, mas talvez tenha alguém de esquerda assistindo. Não adianta você ser de esquerda e defender direitos humanos para um lado e não defender para o outro. É um absurdo. É um absurdo. Um senhor com quem eu falei, fomos atrás, tem um laudo de demência, de deficiência mental, recebe aposentadoria por invalidez. Dá para perceber na conversa com ele que infelizmente ele não está nas plenas capacidades mentais e está lá preso. Um médico só na Comédia, um médico só na Papuda, para atender todos os presos, inclusive os que já estavam lá e outros que chegaram depois. Mas, obviamente, a equipe médica básica que uma unidade básica de saúde no presídio tem. Ou seja, na Papuda tinha em torno, se eu não estou enganado agora, de 1.200 presos, assassinos, traficantes, né, como eu estava dizendo antes, passou para mais de 2.000. Dobrou. E não dobrou o atendimento de saúde lá. Na colmeia, onde estão as mulheres, para dar lugar àquelas que chegaram por causa das manifestações. Ali eu vi professor, eu vi uma senhora de 70 anos, eu vi gente doente, inclusive uma esposa de um militar que tentou suicídio lá dentro. Para poder colocá-las lá dentro, foram retiradas presas de crimes comuns e liberado para ir para prisão domiciliar. Gente, não tem cabimento. E agora, depois de, obviamente, todos esses abusos absurdos virem a público, vem essa decisão ainda mais abusiva e absurda do ditador Alexandre de Moraes, que está rasgando a Constituição, atacando a democracia e o Estado de Direito. É isso que ele tem feito. É isso que ele tem feito. Agora, mais uma decisão dizendo que parlamentares que têm a prerrogativa de entrar em presídios não podem mais fazê-lo sem pedir autorização, a bênção de Alexandre de Moraes. Isso é um absurdo. É um absurdo. Ou seja, se o parlamentar quiser ir lá visitar na Papuda um homicida, um traficante, tá? Ele pode ir. Agora, se for para visitar aqueles que foram presos em virtude das manifestações do dia 8, não importa se justamente ou injustamente, se for legal ou ilegal a prisão, porque isso não vem ao caso no momento de uma visita de fiscalização, aí o parlamentar não pode. Vocês estão entendendo o tamanho do abuso, do absurdo que é esse? Eu não consigo parar de falar, não vou parar de falar, não vou parar de me manifestar, não vou parar de agir. Nós já preparamos os deputados que foram a Papuda, deputado Sanderson, deputada Júlia Zanata e deputada Adriana Ventura. Nós temos requerimentos que nós estamos apresentando, pedidos de informação, de diligências à Procuradoria-Geral da República, à Defensoria Pública, à Ordem dos Advogados do Brasil,
ao Conselho Federal de Medicina, inclusive para ajudar na fiscalização, e eu sei que há médicos voluntários querendo ajudar, porque eu não posso me calar diante da injustiça. Agora, a boa notícia é a CPMI do 8 de janeiro atingiu hoje as 171 assinaturas. Espero que ela fique aberta mais um pouco para que mais deputados e mais senadores possam ainda vir a apoiar. A CPMI é fundamental para investigar tudo o que aconteceu. E doa a quem doer. Doa a quem doer. A quem vandalizou e a quem permitiu vandalizar. E que se corrijam todas as injustiças e que venha a lume tudo. Por que o governo agora, por que Lula agora não quer que as imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto sejam liberadas? Nem para a Folha de São Paulo, que pediu. Aí que todo mundo ficou sabendo que o governo impôs sigilo. Que a Folha de São Paulo pediu e o governo disse não e impor sigilo sobre isso. Que bom que vai ser essa CPMI. Eu quero estar junto lá. Avaliar, investigar tudo para que esses abusos que nós vimos acontecer jamais aconteçam de novo. Aliás, que continuam acontecendo. Que as pessoas estão lá presas, agora pior, não podem nem contar com a visita de deputados nem de senadores. Quando eu fiquei sabendo que o Alexandre de Moraes teria feito essa decisão, ainda era um boato. Ouvi de um senador e eu disse que eu não ia acreditar enquanto não visse o ofício. Agora eu vi a decisão do ministro Alexandre de Moraes. E espero que em breve também a CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE consiga essas mesmas 171 assinaturas e a gente também transforme ela numa CPMI com os senadores, porque as duas são importantes. Então eu agradeço a todos que já estão apoiando, nós estamos chegando em 120 assinaturas. Eu preciso de mais apoio agora, já que a outra está com as assinaturas, para todos que estão me acompanhando cobrarem dos seus deputados, pressionarem, fazerem o pedido para os seus deputados assinarem, né, os outros também, a CPI do abuso de autoridade do TSE e do STF. Nós precisamos passar esse Brasil a limpo. Chega de autoritarismo. Chega de interferência como foi feito em todo o processo democrático brasileiro. Na boa, gente, a gente tem um ex-presidiário que devia estar cumprindo pena pelos crimes que cometeu na presidência da República por obra do Supremo Tribunal Federal, que foi lá e anulou os processos dele. Sabe, é de indignar o cidadão brasileiro. E cada vez mais que tentam botar na ilegalidade quem pensa diferente da esquerda, cada vez mais vai ser pior. Isso que tem gente como Alexandre de Moraes que não entende. Está tentando, pela força, pelo arbítrio, pelo autoritarismo, pelo abuso, silenciar, oprimir, pressionar quem ousa dizer que há um bandido hoje na presidência da República que deveria estar preso porque a justiça, em várias instâncias, definiu a sua prisão por meio das provas coletadas e do dinheiro que foi roubado e das obras e das reformas que foram feitas por meio de lavagem de dinheiro e de corrupção. Isso quem disse foi um juiz e não só ele, foram procuradores, foi a Polícia Federal, depois foram desembargadores, depois foram ministros de cortes superiores. E a gente não pode dizer isso? Não pode ficar indignado? Cada vez que tentam pressionar mais a população, oprimir mais, censurar mais, infelizmente o que a gente viu na história do mundo, infelizmente para aqueles que acham que teriam um final feliz, que estão fazendo a coisa certa, infelizmente a situação piorou, porque as pessoas ficam mais revoltadas. Sabe, nós estamos perdendo por entre nossos dedos a democracia, o Estado de Direito no Brasil, mas nós não vamos deixar esse processo chegar no seu limite. Certo? Aqui não tem a ver com Bolsonaro, com Lula, aqui tem a ver com defesa do Estado de Direito, defesa dos princípios basilares da Constituição, daquilo que eu como cidadão preciso ver no meu país garantido, porque senão eu não vivo num país livre, onde há regras claras, onde se eu sou de direita ou se eu sou de esquerda, eu sei o que esperar do Poder Judiciário e o que esperar dele não é injustiça. Hoje nós não esperamos mais justiça do Poder Judiciário, pelo menos não da alta cúpula. A gente espera injustiça e interferência na política, quando não política propriamente dita.
Enfim, pessoal, era só isso que eu tinha para falar ainda hoje à noite. Eu vou continuar fazendo o que eu tenho feito, postando mais, inclusive, relatos e depoimentos que recebi nesses últimos dias, quando eu fiz visitas às penitenciárias. E que os demais senadores e deputados que não visitaram se revoltem ainda mais e visitem. Porque é um absurdo isso, um deputado ou um senador não poder ir a uma penitenciária ver aqueles que foram presos no dia 8 de janeiro, seja justa ou injustamente, legal ou ilegalmente. Porque se pode visitar traficante, homicida, estuprador, por que não pode ir na cadeia um parlamentar? Eu não estou falando um cidadão que não tem essa prerrogativa, porque de fato na cadeia é uma situação diferente, a pessoa perde suas liberdades quando está numa cadeia. Tem gente que nem familiar está conseguindo fazer visita para quem está lá. É muito difícil, ainda mais com tanta gente. A gente até entende as restrições que há e entende principalmente porque tem muita gente perigosa que não tem que estar recebendo visita e está lá na cadeia. E, infelizmente os bons estão pagando pelos maus. Muitos que estão ali injustamente não estão conseguindo falar com as suas famílias, mas porque o sistema é assim. Inclusive eu sou completamente contra, tem que acabar esse negócio de visita íntima, etc e tal. Isso é um esculacho que a gente tem no país. E infelizmente aqueles que estão presos injustamente estão sofrendo. Agora, parlamentar, deputado e senador têm o direito e eu diria mais, tem até o dever. E eu já fui visitar presídio quando fui deputado estadual no Rio Grande do Sul, para ver as condições em que estão os criminosos de crimes comuns. E digo sem nenhum tipo de orgulho, muito antes pelo contrário, com vergonha do país que a gente vive. As condições são horríveis. Infelizmente, grande parte dos presídios pioram aqueles que estão lá dentro porque viram escolas do crime. Isso não significa que não tem que prender. O Brasil tem que prender e tem que punir de verdade. Tem muita gente que está presa, não está preso. Mas tem que melhorar as condições dos presídios. Isso eu já dizia antes. Eu não preciso ser de esquerda para dizer isso. Agora, eu tenho que poder visitar os presídios para poder falar sobre eles e sobre as condições de quem está lá dentro. Sempre tentando ser equilibrado, justo, transparente, dentro do que estabelece a nossa democracia, a nossa Constituição. Sinceramente, uma vergonha o que a gente está vendo acontecer. Uma vergonha. Chegamos no limite total da falta de bom senso, do arbítrio e do abuso do Supremo Tribunal Federal, em particular do ministro Alexandre de Moraes, que está cuidando de todos os casos sozinho. Eu vi lá, não tem individualização de conduta, tá? Vi vários processos que foram entregues nas mãos das presas no dia que eu estava lá, o oficial de justiça entregando tudo copia e cola. A mesma coisa escrita no processo, só muda o nome da pessoa. Gente, isso não existe no processo penal. Não existe chegar e fazer um encarceramento em massa. Pegar 30 pessoas, botar todo mundo na cadeia e fazer a mesma denúncia idêntica para todo mundo. E pior, a maioria sem provas efetivas do que as pessoas fizeram. E a maioria sem o flagrante necessário, se não todas. Certamente as prisões no QG, como disse meu colega deputado Sanderson, sem o flagrante necessário para que pudessem ser presas. Olha, gente, é um absurdo. Um absurdo. Eu só posso, nesse momento aqui, além de dizer tudo que eu já fiz, as visitas que fiz aos presídios, os documentos que a gente está protocolando, eu só posso, além disso, expressar minha indignação e dizer para todos vocês que eu estou indignado com o que está acontecendo, mas pelo menos estou aliviado com a notícia que veio hoje à noite de que a CPMI do 8 de janeiro tem as assinaturas, vai e precisa sair, assim como também a CPI do abuso de autoridade tem andado bem, mais devagar do que ano passado, é verdade, mas eu preciso da ajuda de todos vocês para colher as assinaturas de todos os deputados, os 171 necessários, para a gente também fazer essa CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE. Pessoal, era isso. Obrigado a todos vocês pela audiência e podem sempre continuar contando comigo, sem medo, sem intimidação, muito antes pelo contrário. Quanto mais intimidam e mais tentam nos calar, mais nós vamos demonstrar coragem e insatisfação e indignação por meio das minhas falas e por meio das minhas ações. Obrigado, pessoal,
E em breve a gente posta de novo a lista aí da CPI, dizendo que já foi assinada outra, agora a gente precisa de força total na CPI do abuso de autoridade do TSE e do STF. Valeu, pessoal. Valeu. Boa noite a todos. E um bom fim de semana, na medida do possível.